Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos meditar bem aqui em Mateus 13, 24, que diz assim: a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante aos homens que semeiam boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quere, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Então aqui o Jesus ele estava sempre falando por parábola. Mas depois, até os discípulos que estavam com Jesus, às vezes não conseguiam entender a parábola. E Jesus explicava para ele o significado da parábola. Diz assim, aqui nós temos uma introdução: um inimigo é que fez isso. Esse texto é de Orson Gordon. Um diligente estudioso do avivamento escreveu: milhares de almas preciosas têm orado para que Deus faça brotar boa semente que não é sua, cultivada por meio de método que não é seu. Acredito que diversos grupos de cristãos têm rogado ao Senhor por avivamento sem perceber que, além de orar, precisam estudar com diligência a palavra em busca da semente que deve ser plantada e do método correto para cultivá-la. Se um fazendeiro escolhe com extremo cuidado as sementes que planta em seus campos, por que não fazem o mesmo quando se trata da santa obra de Deus, que é infinitamente mais importante? Olha só, que profunda essa mensagem. Não posso afirmar que é o simples fato de plantarmos a semente certa e escolhermos método de cultivo que estejam de acordo com o entendimento do que é necessário para a salvação levará a um grande avivamento. Pode ser que o pecado do homem tenha ido longe demais e que o coração do Altíssimo esteja por desanimado, ferido para com ele. Derrame suas torrentes de misericórdia mais uma vez. Mais de uma coisa estou certo: o estado terrível em que o mundo se encontra hoje provém da corrupção da semente do verdadeiro evangelho e do plantio da semente de outro evangelho modernista. Deus não pode promover o crescimento de métodos de salvação que não estejam de acordo com suas promessas. Lendo aqui agora essa introdução desse texto aqui de Orson Gordon, eu lembrei da música da Aimee, que fez tanto rebuliço, tanta indignação, mas ela não está mentindo. Ela está falando a verdade. Muitos estão vivendo como fariseus, nos luxos, nas boas roupas, nas pompas de luxo. Esquece do verdadeiro evangelho. Olha só o que ele diz bem aqui. Olha a parábola do Senhor Jesus. A semente foi plantada e o joio, o inimigo foi lá e plantou. É quando nós nos convertemos e deixamos nos levar por doutrinas que não estão dentro da palavra. Aí esse é o joio que vai para dentro do nosso coração. Vivemos fazendo coisas erradas, achando que está certo. Mas a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O evangelho ele tem que ser vivido com amor, com reverência, dando testemunho de vida para que outras vidas possam vir pelo nosso testemunho. Por isso Jesus sempre estava dizendo que os fariseus e os sacerdotes eram sepulcros caiados.
Por fora estavam todos bonitos, mas por dentro era podridão pura. Não é diferente do que estamos vivendo hoje, nesse século. Homens gananciosos, homens que estão à frente de grandes ministérios, gananciosos, vivendo no luxo, e os seus irmãos mais humildes lá, padecendo, e eles não se preocupam com isso. E muitos morrendo e indo para o inferno, pela hipocrisia que eles vivem hoje. Vamos pregar a palavra dentro da Bíblia, para que a humanidade não se perca, para que vidas possam vir para o reino de Deus. Porque Deus vai cobrar de cada um, Jesus vai cobrar o sangue de cada um. Cada um que estiver negligente, não aponte o dedo. Não seja juiz, porque o Senhor Jesus hoje ele é o nosso advogado, mas ele virá como juiz. Que nós não sejamos juiz. Que deixe que no tempo do Senhor ele virá julgar a cada um. Assim como o joio, quando o servo viu o joio e disse, Senhor, tu não plantaste boa semente, vamos tirar o joio. Ele disse, não, porque agora se arrancar, vai arrancar o trigo. Jesus vai vir fazendo isso, ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o bode das ovelhas. Desperta tu que dormes, porque Jesus está voltando. Prepara-te hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Quer conhecer mais da palavra? Leia a Bíblia. Tire um tempo para meditar na palavra do Senhor. Que Deus venha nos abençoar poderosamente nessa segunda-feira. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, para que mais vida possa ser alcançada com essa mensagem de salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde.